Spa-Francorchamps, Bélgica, 26 de agosto de 1989. Sábado à tarde, 2 horas antes do treino classificatório. O ar carregado de umidade percorre o Vale das Ardenas, envolve as árvores centenárias que margeiam o circuito mais perigoso e mais amado da Fórmula 1. Não é um dia qualquer. É o dia em que dois homens que deveriam ser companheiros de equipe, que deveriam dividir glória sob a mesma bandeira, olham um para o outro com a frieza de inimigos declarados. Alain Prost, 34 anos, 3 vezes campeão mundial. O homem que a imprensa francesa chama de Le Professeur, o professor, porque ele não apenas pilota um carro de corrida, ele o disseca, ele entende a física, a aerodinâmica, o desgaste de cada componente mecânico, com uma profundidade que nenhum outro piloto da geração alcança. Seus testes de QI colocam-no entre os maiores estrategistas operacionais já vistos no automobilismo. Ele não é o mais rápido na qualificação, mas vence as corridas porque sabe exatamente quando atacar, quando preservar, quando deixar o adversário se destruir sozinho. É a inteligência como arma, é o cálculo frio elevado à arte. E então existe Ayrton Senna, 29 anos, um campeão mundial e o Brasil inteiro carregado nos ombros cada vez que ele senta naquele cockpit vermelho e branco da McLaren. Senna não é apenas rápido, Senna é algo que transcende velocidade. Seus tempos de volta em condições de chuva desafiam a física. Seus ângulos de curva violam o que os engenheiros calculam como limite teórico dos pneus. Quando chove em Spa, em Mônaco, em Donington, Senna parece operar em uma dimensão diferente dos outros 20 pilotos na pista. Os engenheiros da Honda passaram noites tentando entender como os dados de telemetria do brasileiro são possíveis. Os números não mentem, mas os números também não explicam. Senna é o que acontece quando o talento bruto encontra a obsessão absoluta, e as duas coisas se fundem em uma única entidade, que só existe dentro de um cockpit de corrida. Eles são companheiros de equipe na McLaren. Deveriam ser aliados. Em vez disso, são a rivalidade mais explosiva que o esporte jamais produziu. E tudo começou a rachar no início daquela temporada de 1989, quando ficou claro para os dois que a McLaren só teria recursos, estratégia e foco para coroar um campeão. Um deles ficaria com o título, o outro com a humilhação de ter perdido estando no mesmo carro. O paddock de Spa naquela tarde de sábado ferve com boatos, como sempre acontece quando os dois estão num raio de 50 metros um do outro. Engenheiros sussurram. Mecânicos evitam fazer contato visual com os dois ao mesmo tempo, com medo de parecer parcial. Jornalistas circulam com blocos de notas na mão, farejando qualquer centelha de conflito que possa virar manchete. A tensão explodiu 3 dias antes, numa reunião técnica em Woking, na sede da McLaren. Prost tinha levantado uma reclamação formal sobre a distribuição de componentes de motor da Honda entre os dois carros, alegando que Senna recebia unidades de motor com mais potência. A reunião degenerou. Palavras foram ditas que não podiam ser desfeitas. E no final, quando todos saíram da sala, Prost ficou parado no corredor por um momento e disse algo que foi ouvido por 3 mecânicos, um engenheiro e o assessor de imprensa da equipe. Ele é rápido, Prost disse com a voz calma, quase entediada. É inegável, mas rapidez sem cabeça não vence campeonatos. Ele pode ser o mais rápido da pista, mas nunca vai me ultrapassar quando importa. Pode tentar, mas nunca vai conseguir. A frase chegou aos ouvidos de Senna naquela noite, transmitida por um membro da equipe que considerava o brasileiro o piloto mais talentoso que já tinha visto. Senna ouviu em silêncio. Estava sentado no motorhome da equipe, com um copo de suco na mão, estudando os dados de telemetria do dia. Ele leu a mensagem, colocou o tablet sobre a mesa, olhou pela janela para as Ardenas escurecendo no entardecer belga, e não disse nada. Naquela noite, o chefe de equipe Ron Dennis convocou os dois para uma conversa privada. A reunião durou 40 minutos. Ninguém de fora soube o que foi dito, mas quando os dois saíram, Prost foi diretamente para o hotel. Senna ficou mais 1 hora no circuito, sozinho, caminhando pela curva de Eau Rouge às 10 da noite, olhando para aquela subida brutal com as mãos nos bolsos, como alguém que está tendo uma conversa íntima com um trecho de asfalto. Eau Rouge, a curva mais famosa, mais exigente e mais respeitada de toda a Fórmula 1. Uma combinação de deflexões que começa no fundo de um vale, atravessa uma ponte sobre um riacho, sobe em curva cega à direita, comprime o carro contra o asfalto com forças que chegam a 5 vezes a gravidade, e termina no alto de uma crista antes de uma longa reta. Em alta velocidade,
é tomada quase sem tirar o pé do acelerador. Quase. O quase é a diferença entre os mortais e os lendários. Os mortais levantam o pé. Os lendários confiam em algo que não tem nome técnico, algo que os engenheiros não conseguem colocar em nenhum gráfico. No sábado de manhã, a chuva que tinha ameaçado na véspera se concretizou. Água fina, constante, transformando o asfalto de Spa numa superfície traiçoeira, onde os carros de Fórmula 1 de 1989, com pneus intermediários e mais de 600 cavalos, ficam no limite entre controle e catástrofe a cada metro percorrido. Para Senna, chuva não é condição adversa, é convite. O treino classificatório começou às 2 da tarde. A pista estava molhada de forma irregular, seca em algumas partes, com poças rasas em outras, e aquela neblina baixa das Ardenas que reduz a visibilidade nas sessões mais rápidas. 16 dos 20 pilotos foram para a pista com cautela deliberada. Um foi com a intensidade de quem não reconhece o conceito de cautela como categoria relevante. Senna saiu para sua primeira volta de instalação. Os dados chegaram para os engenheiros. Um dos cronometristas da McLaren olhou para o monitor por um segundo, olhou de novo e chamou o colega ao lado. O tempo era impossível. Não no sentido coloquial, no sentido técnico, literal. O tempo que aparecia na tela era mais rápido do que qualquer carro tinha feito naquela configuração de pista molhada, com aquele nível de temperatura de asfalto, naquele ângulo de chuva, em qualquer treino que a equipe tinha registros. Era a primeira volta de instalação. Nem sequer era uma volta rápida. Quando Senna voltou ao pit lane, o rádio estava silencioso por um momento. Então, o engenheiro de pista disse apenas: "Ayrton, os números estão... Vamos verificar os sensores." Senna respondeu: "Os sensores estão corretos." Prost, que estava no seu cockpit preparando-se para sair, ouviu o rádio interno da equipe. Ele pediu para ver os dados de volta do companheiro. Estudou por um momento, então colocou o capacete, desceu a viseira e foi para sua pista. Prost é excepcional na chuva. Isso ninguém nega. Sua técnica é impecável. Seus tempos são consistentes. Ele não comete erros sob pressão. Em qualquer outra circunstância, em qualquer outro grid, ele seria o piloto mais rápido na chuva. Mas Spa nas Ardenas sob chuva fina de agosto com Ayrton Senna em estado de graça não é uma circunstância normal. A sessão classificatória avançou. Os tempos de Senna caíam a cada volta. Não por décimos de segundo, como é normal na evolução de uma sessão, por meio segundo, por 8 décimos. O carro parecia seguir uma linha que não existia para os outros pilotos, uma linha que Senna tinha calculado em sua cabeça durante aquela caminhada noturna por Eau Rouge, uma linha que desafiava o que os engenheiros de aerodinâmica colocavam nos manuais sobre o comportamento de pneus intermediários em asfalto frio. Com 30 minutos para o fim da sessão, a diferença entre o melhor tempo de Senna e o melhor tempo de Prost era de 1 segundo e 2 décimos. Em Fórmula 1, essa é uma lacuna abissal. É a diferença entre ser pole position e largar na terceira fila. É a diferença entre duas categorias diferentes de velocidade. Prost voltou ao pit lane, saiu do carro, tirou o capacete, ficou parado por um momento olhando para o monitor com os tempos. Seu engenheiro de pista estava ao lado, aguardando a palavra que indicasse o que fazer a seguir. Prost não disse nada por quase 1 minuto. Então pediu os dados detalhados de telemetria de Senna, por setor. Setor 1. Senna estava 3 décimos mais rápido. Setor 2, que incluía Eau Rouge, 4 décimos. Setor 3, 5 décimos. A diferença não era uniformemente distribuída. Era crescente. Significava que Senna estava se soltando mais à medida que a volta avançava, construindo velocidade sobre velocidade de uma forma que os modelos de comportamento de carro não previam como fisicamente consistente com os limites de aderência dos pneus. Prost dobrou o papel com os dados e o entregou de volta ao engenheiro. Colocou o capacete de volta. Voltou ao carro. Os últimos 20 minutos da sessão foram o que os mecânicos mais antigos da McLaren descreveram, anos depois, como a coisa mais perturbadora que já testemunharam em um pit lane. Perturbadora não por drama ou acidente. Perturbadora pelo silêncio, pela frieza, pela sensação de que o que estava acontecendo na pista não era competição normal entre dois companheiros de equipe, mas algo mais próximo de uma demonstração. Como se Senna estivesse respondendo à frase que Prost tinha dito no corredor de Woking, respondendo não com palavras, mas com cada vértice de cada curva de Spa, com cada décimo que caía no cronômetro, com cada metro de asfalto molhado percorrido exatamente no limite do que a física permite.
Na volta final de Senna, que seria registrada como aquela que definiu a pole position, algo aconteceu em Eau Rouge, que os 3 câmeras de TV presentes na curva captaram de ângulos diferentes e que os analistas de telemetria da McLaren, da Honda e até da Ferrari passaram semanas tentando explicar. O carro de Senna chegou à entrada de Eau Rouge com velocidade que os sensores registraram como ligeiramente acima do que a própria Senna tinha feito nas voltas anteriores. Em condições secas, isso seria irresponsável. Em condições molhadas com neblina, qualquer engenheiro de pista gritaria pelo rádio para levantar o pé. Nenhum software de simulação da época previa que aquela velocidade de entrada era compatível com a saída do complexo de curvas, sem perder o controle do carro. Senna não levantou o pé. O carro comprimiu contra o asfalto na entrada da curva, o downforce aerodinâmico espalmando os pneus contra uma superfície que estava no limite mínimo de temperatura para gerar aderência. E algo que nenhum dado quantifica aconteceu entre o piloto e o asfalto. Uma comunicação, uma negociação, uma decisão tomada em milissegundos tão fracionados que o sistema nervoso humano não deveria ser capaz de processá-los naquela velocidade. O carro saiu de Eau Rouge, na crista da subida dentro de uma linha, que os analistas de ângulo de câmera mediram como literalmente 2 centímetros fora da trajetória que o próprio Senna tinha utilizado nas voltas anteriores. 2 centímetros que representavam a diferença entre a linha de aderência máxima que os pneus podiam sustentar e a linha além da qual o carro giraria de forma incontrolável a 160 km por hora. Ele não foi além desses 2 centímetros. Ele foi exatamente até eles. E voltou. O tempo final foi anunciado pelo sistema de cronometragem oficial. O cronometrista-chefe olhou para os números, verificou o display de backup e então transmitiu para o pit lane, com a voz controlada que os profissionais usam quando querem esconder o fato de que estão presenciando algo que não tem vocabulário para descrever adequadamente. A diferença final entre a pole position de Senna e o tempo de Prost era de 1 segundo e 8 décimos. Uma eternidade em Fórmula 1. Uma declaração. Uma resposta completa, escrita em asfalto molhado e expressa em décimos de segundo, para a frase dita 3 dias antes num corredor de Woking. Prost ficou no cockpit por um tempo incomum depois que o carro parou no pit box. Os mecânicos esperavam do lado de fora. Quando ele finalmente saiu, tirou o capacete com movimentos lentos, deliberados, e ficou parado por um momento com ele nas mãos. Seu rosto, que 3 vezes tinha voltado para a garagem com a expressão de homem que sabe exatamente o que está fazendo e por que está fazendo, tinha algo diferente naquele momento. Não derrota. Não humilhação. Algo mais próximo de uma reavaliação. De um professor que encontrou um problema que está além do seu método de solução. Um repórter da RTL francesa, que estava autorizado no pit lane, se aproximou. Prost o viu vindo e, ao contrário de qualquer expectativa que alguém pudesse ter, não se afastou. Ficou parado. Esperou a pergunta. Alain, 1 segundo e 8 décimos na chuva. O que você pode dizer sobre o tempo de Senna? Prost ficou em silêncio por um momento que pareceu mais longo do que foi de fato. Então respondeu com 3 palavras que os que estavam presentes repetiram durante décadas depois daquele dia. Ele não é humano. Disse isso sem raiva, sem ironia, sem o contexto que qualquer outra pessoa colocaria numa frase dessas para diminuir o significado. Disse como constatação técnica. Como o professor reconhecendo uma variável que seu modelo não contemplava. Senna estava sendo entrevistado a 20 metros de distância, quando alguém relatou o que Prost tinha dito. Ele ouviu. Olhou na direção do companheiro de equipe por 1 segundo. Então voltou a responder às perguntas que estavam sendo feitas a ele, com aquela qualidade de atenção total que tornava cada interlocutor sentir que era a única pessoa na sala. A corrida de domingo foi disputada em pista seca. Senna venceu. Prost foi segundo. A diferença foi de 6 segundos, e os analistas de corrida poderiam apontar 10 momentos estratégicos, onde a diferença foi construída, onde uma escolha de pit stop ou uma saída de curva definiu o resultado dentro do contexto de uma corrida normal de Fórmula 1. Mas ninguém que foi àquele circuito naquele fim de semana lembrou da corrida de domingo. O que ficou foi o sábado. Foi Eau Rouge. Foi 1 segundo e 8 décimos na chuva das Ardenas. Foi a frase dita no corredor de Woking e a resposta que não usou nenhuma palavra. Nos meses seguintes, o campeonato de 1989 continuou com a intensidade que todos esperavam. Houve incidentes, houve polêmicas, houve momentos que os comissários, os torcedores e os historiadores debateriam por décadas.
Mas na comunidade fechada dos engenheiros e mecânicos que trabalhavam com os dois, entre as pessoas que tinham acesso aos dados reais, às telemetrias completas, aos registros que nunca foram publicados, a seção de classificação de SPA de 1989 era mencionada em voz baixa como algo especial, como algo que não caberia completamente em nenhuma análise técnica convencional. Um engenheiro de aerodinâmica da McLaren, que pediu para não ser identificado, disse, anos depois, numa entrevista para um documentário que nunca foi finalizado: "Nós passamos 3 semanas analisando aquela volta de Senna em Spa. Mandamos os dados para a Honda. Pedimos para técnicos de fora, especialistas em dinâmica de veículos, para olharem sem saber de quem era o dado. Todos chegaram à mesma conclusão. Os dados eram inconsistentes com o que os modelos previam como possível naquelas condições. Então, ou os sensores falharam de forma coordenada e sistemática durante exatamente uma volta específica, o que é a explicação mais improvável da história da engenharia, ou Senna estava fazendo algo que nenhum modelo conseguia prever, porque nenhum modelo tinha sido construído para replicar o que ele fazia." Prost deixou a McLaren no final de 1989 para ir para a Ferrari. A decisão foi oficial, comunicada como escolha estratégica de carreira. Mas os que estavam por dentro diziam que a convivência tinha se tornado impossível, não pelo ódio, pelo oposto. Pela dificuldade de um homem que construiu sua identidade em torno da inteligência técnica e do racionalismo estratégico continuar dividindo um pit wall com alguém cujos números de telemetria pediam ao universo uma explicação que a técnica não conseguia fornecer. Senna, quando perguntado sobre a partida de Prost, foi mais cuidadoso com as palavras do que em qualquer outro assunto que a imprensa levantava. "Alain é o adversário mais completo que já enfrentei", ele disse em uma entrevista para a BBC no início de 1990. "Aprendi mais correndo contra ele do que em qualquer outro momento da minha carreira." Parou. Considerou. Então adicionou a última frase com a mesma voz calma, direta, que usava quando queria que as palavras chegassem sem filtro. Mas ele sabia. Depois de Spa, ele sabia. O repórter não pediu para elaborar. Havia algo no tom que tornava qualquer pedido de elaboração desnecessário. Era suficiente. Era tudo. A rivalidade entre os dois durou até 1993, quando Prost se aposentou pela segunda e última vez, com o 4º título mundial que havia conquistado naquele ano. Senna morreu em Imola, em maio de 1994. Prost foi um dos carregadores do caixão, fotografado abraçando a família brasileira, fotografado chorando sem esconder. O professor que nunca escondia nada porque tudo o que fazia estava calculado, chorou sem calcular. Chorou de um lugar que ficava antes de qualquer cálculo. Nas décadas que se seguiram, cada vez que alguém pergunta a um especialista em Fórmula 1 qual foi a maior volta jamais feita, a resposta divide a sala. Silverstone, 1991, é mencionada. Mônaco, 1984. Poucos mencionam Spa, 1989, porque os dados classificatórios não receberam a cobertura dramática em tempo real que outras voltas receberam. Não houve câmera no cockpit. O rádio de equipe daquele momento específico nunca foi liberado ao público. O que existe são os números no relatório de crono. 1 segundo e 8 décimos. E a frase de Prost depois. Mas os engenheiros que estavam presentes, os mecânicos que viram o carro sair do pit lane e voltar com aquele tempo, os analistas que passaram semanas tentando entender os dados e desistiram, eles sabem o que aconteceu naquele sábado de agosto nas Ardenas. Eles sabem o que a frase de Prost em Woking provocou. Sabem a diferença entre um piloto que está testando os limites do carro e um piloto que está respondendo a um desafio com todo o seu ser, com cada décimo de segundo servindo de palavra, com cada curva servindo de argumento, com a chuva de Spa como testemunha de algo que não cabe completamente em nenhuma linguagem técnica que a engenharia construiu até hoje. A frase foi dita num corredor. A resposta foi dada numa pista, e entre as duas, na distância exata de uma volta de Spa-Francorchamps sob chuva das Ardenas, estava a diferença entre o que os homens conseguem fazer com um carro e o que um homem conseguia fazer com algo que na época ninguém sabia nome, mas que quem estava presente reconheceu imediatamente, com o tipo de reconhecimento que não precisa de confirmação, porque existe antes da linguagem, antes do cálculo, antes de qualquer sistema de medição que o ser humano construiu para entender a velocidade.